Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade, estamos usando aqui o plenário da Câmara como cenário, justamente para manter o distanciamento do entrevistado e a gente poder aí dispensar durante a entrevista o uso das máscaras. E nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? A pandemia veio, deixou aí muitas pessoas, empresas com dificuldades, né, o comércio está vivendo tudo isso e o comércio foi realmente um dos setores mais impactados aí pela pandemia, né, e hoje nós vamos tentar compreender um pouco de como está o mercado, de como está o comércio, né, vamos falar sobre vendas, pois estamos recebendo aqui o consultor empresarial, mentor e autor do livro Caçador de Negócios, Roberto Vilela. Um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Marcão. O prazer é todo meu. Espero que a gente possa dirimir um pouco das dúvidas que surgem sobre esse assunto tão importante que é o assunto das vendas. O que aconteceu com o mercado durante esta pandemia? Tem como já fazer uma leitura? Bom, até dá. Na realidade, assim, o mercado passou por um processo de transformação muito abrupto. Eu acho que esse é o ponto crucial. As pessoas mudavam, evoluíam, se desenvolviam, os vendedores, os representantes, os profissionais como um todo, mas não na velocidade que foi imposta aí nos últimos 200 dias, né? Esse final de semana eu acabei tendo a informação de que já estamos dentro desse contexto aí por 200 dias. Então, são 200 dias de transformações, eu diria assim. E o mercado, no começo, sofreu muito, teve uma ruptura no ciclo de vendas que, em alguns casos, chegou quase a zero, outros 10%, 15% dos números que estavam acostumados. Depois a coisa foi se equalizando, alguns voltando para a calha em termos de resultado, outros, inclusive, performando acima das suas expectativas. E alguns mercados especificamente, ou alguns negócios especificamente, ainda aí na faixa dos 50%, 60% dos números que estavam acostumados a fazer. Uhum. A gente percebe, como você falou, essa transformação, né, nos diversos setores, a gente percebe aí muita gente home office, mesmo porque ainda tem alguns serviços que não estão sendo prestados, como o próprio transporte coletivo, que está sendo prestado aí de uma forma emergencial, com poucos horários, temos aí também as escolas, as creches que não estão funcionando. E para o vendedor, o que realmente mudou nesses 200 dias de pandemia? Bom, o vendedor precisou, primeiro, se adaptar com o uso de ferramentas tecnológicas. A grande maioria dos vendedores, sejam eles o vendedor de varejo, que tem o contato direto com o cliente, ou o vendedor B2B, que é o representante comercial, a grande maioria utilizava de uma maneira muito pontual a ferramenta tecnológica, né? Principalmente aqui na nossa região era muito pontual, usava para se comunicar pontualmente com o cliente. E, de repente, as ferramentas tecnológicas, né, as redes sociais, enfim, passaram a ser a única forma, durante um determinado período, de contato com esse cliente. E isso foi muito, vamos dizer assim, agravante, porque muitos não tinham sequer o celular com a capacidade adequada, não tinham contas em redes sociais, não sabiam utilizar essa rede social, não sabiam que linguagem utilizar nessa rede social e precisaram, durante esse ciclo de 200 dias, ativar o processo, entender o processo e ainda por cima, Marcão, performar dentro do processo. Então, se a gente for parar para pensar, é pouco tempo para uma mudança tão grande, haja vista que temos aí uma quantidade significativa de representantes e vendedores que já são um pouco mais experientes, não vamos dizer que mais velhos, mas mais experientes, e às vezes com uma certa até resistência com relação a tudo isso. O comércio da internet, principalmente na pandemia, ele explodiu, né? Em todos os países e aqui no Brasil não foi diferente. Essa venda real, essa venda direta através do mercado da internet, né, que é colocado pela internet, ele não vai suprimir, às vezes, o vendedor? Eu acredito que não. Na realidade, assim, num primeiro momento gerou sim uma dúvida muito grande, principalmente por parte dos vendedores. Então perdi meu espaço porque o online vai atropelar e vai tomar completamente esse papel. Mas não, existem produtos e serviços que demandam do relacionamento. O que o online fez e vai fazer, Marcão, na realidade proporcionar
um upgrade no que diz respeito à qualidade do serviço apresentado. Então, o vendedor vai precisar evoluir de maneira significativa para poder se tornar cada vez mais essencial nessa relação com o cliente. Para que o cliente saia da sua casa neste momento e vá ao encontro de um vendedor numa loja, no varejo, enfim, ou aceite um representante comercial fazer uma visita no seu estabelecimento, tem que valer a pena. E o valer a pena significa que você tem que trazer conteúdo. E trazer conteúdo é estar preparado para vender, estudar o que vai fazer, entender o perfil desse cliente. Fazendo dessa forma, eu não acredito que você perca para o online. Há que se lembrar sempre que no online, por mais que tenha uma outra pessoa intermediando ali, é um processo ainda um pouco frio. E existem situações que exigem muito do nosso contato. Como é que você vende uma roupa, principalmente para um determinado público, sem ele sentir na primeira compra o toque e assim sucessivamente? É lógico que depois que ele já comprou uma vez numa loja online, ele volta a comprar. Então eu acredito muito no modelo híbrido, onde você junta o presencial com o online. E me diz uma coisa, nesse momento em que a gente percebe as pessoas um tanto retraídas para a compra em alguns setores, né? Como o vendedor ele pode fazer para estar motivado, para estar lá firme, para encarar, né, uma negociação, para ser atrativo para o consumidor? Eu tenho falado muito para os vendedores que eu tenho contato, eu tenho feito bastante palestra e treinamento online e tenho falado muito para eles a importância de você prospectar novos clientes neste momento. Um dos calcanhares de Aquiles do vendedor sempre foi a prospecção. Por quê? A prospecção ela gera desconforto, a prospecção ela gera insegurança, a prospecção ela gera exposição. Porque eu atender um cliente que já é costumeiro, eu atender o Marcão sempre vem na minha loja, eu já conheço o perfil dele, já conheço o gosto, ele já me conhece, chama pelo nome, é sempre muito mais tranquilo. Agora, eu bater na porta, eu ligar para o Marcão, eu tentar fazer esse contato, trazer ele até o estabelecimento, envolve um investimento de tempo e uma exposição. Só que a única forma de você se tornar interessante nesse momento, de você ganhar escala, é você aumentando a carteira. Então, é um processo quase que matemático. Então, se eu atendia 10 clientes e eles vinham espontaneamente até o estabelecimento, e neste momento, dentro dessa carteira, eu tenho pessoas com mais de 65 anos de idade, pessoas que estão inseguras, tiveram casos de Covid nas suas famílias e que, de repente, não se sentem tão confortáveis de fazer isso, eu vou ter que amplificar essa rede de contatos, talvez não para 10, mas para 100, ou para 200, ou para 300. Então, o trabalho de prospecção ele precisa ser contínuo nesse momento. À medida que eu vou aumentando o volume dessa carteira, eu vou fechando mais negócios, e fechando mais negócios, a motivação começa a aparecer, até porque a maior parte dos profissionais da área comercial, a motivação está associada a fechar negócios, né? A fazer negócio, a ganhar dinheiro, a movimentar, e isso só acontece neste momento com volume. Eu quero saber de você com relação como irá ficar o mercado a partir do momento que nós tivermos a vacina, né? A partir do momento que a gente aprender ou reaprender a voltar aí à nossa rotina, mas depois do intervalo. Pode ser? Pode, claro. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Roberto Vilela. Roberto Vilela, que é consultor empresarial e ele que é o mentor e autor do livro Caçador de Negócios. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando como estúdio, o Roberto Vilela. Ele é consultor empresarial e também autor aí do livro Caçador de Negócios, e estamos falando com ele sobre mercado, sobre vendas, sobre negócios, enfim. Roberto, você tem mais de 20 anos de experiência, né,
em mentorias. Quais as estratégias de vendas que devem ser observadas nesse mercado que está em ebulição, que está em transformação? Bom, são várias as estratégias, mas neste momento eu apontaria como sendo primordial a capacidade de se adaptar. Eu acho que isso é uma das coisas bem complexas, né? A gente fala muito no mercado de resiliência, da importância da adaptação, mas existe uma diferença muito grande entre teoria e prática. A pandemia em si, ela gerou de fato a necessidade de adaptação. Eu sempre falei nas minhas palestras e nos meus treinamentos de que o indivíduo, na maioria das vezes, só muda quando ele é motivado por algum gatilho, e normalmente esse gatilho não é positivo, ele é negativo, né? Então as pessoas mudam de residência aqui na nossa região quando a água sobe e acaba levando parte da mobília ou parte da infraestrutura da família. Aí o indivíduo percebe que ele estava num local de risco e assim inadequado. Então acho que essa mudança é o primeiro fator. Você tem que ter a habilidade de se adaptar e a habilidade de mudar, a capacidade de mudar. Outro fator importante, Marcão, é o entendimento de que você precisa aprender o tempo todo. A pandemia na área comercial mostrou para muitos vendedores, e isso foi um ponto crucial, né? A necessidade de você voltar a aprender. Então, a certeza de que eu preciso reaprender o tempo todo. Nesse processo de reaprender, o que acabou acontecendo? Você teve uma ruptura de status. Quando eu sou um vendedor premium numa empresa, né? Um cara qualificado e que sou um campeão de vendas, eu tenho um status. Eu entro na sala, todo mundo sabe, olha, lá vem o Roberto. O Roberto é o principal vendedor do nosso time. Só que o Roberto é um cara analógico. O Roberto só sabia o contato físico com o cliente, abordava o cliente e vendia muito. O Roberto era o top 1 de vendas da empresa, mas no contato físico. Aí, de repente, vem uma pandemia, 200 dias sem muito contato, o Roberto, que era o top 1, passou a ser, sei lá no final da fila, Roberto. Por quê? Porque o Roberto não tem, de repente, a capacidade, neste momento, não está predisposto a aprender. E ele se fecha para o novo, se fecha para a tecnologia e sofre com isso, perde o status e assim sucessivamente. Então, essa abertura para o novo, essa capacidade de aprender, essa reciclagem constante, eu acho que foi o que mais ficou claro e mais importante neste momento. Então, além disso que você está colocando, da importância da reciclagem, de se aprimorar, nós estamos vivendo também uma nova era. Uma era de inteligência artificial, uma era onde as estratégias, através até mesmo dessa inteligência artificial, podem ser personalizadas para cada cliente, né? Um mundo de inovação está sendo esperado aí com essa possibilidade. Com isso, existe a possibilidade do vendedor deixar de existir? Não. Essa pergunta eu recebo com bastante frequência, até em lives que fiz, e a resposta normalmente é a mesma, não. O vendedor tradicional, sim, sem sombra de dúvida. Aquele vendedor do modelo analógico em todos os sentidos, e eu gosto de deixar bem claro, isso não está correlacionado com idade. As pessoas confundem muito. O vendedor analógico é o vendedor mais senil, o cara que tem mais de 50 anos de idade. Não. O vendedor analógico é aquele que tem uma mentalidade, um comportamento analógico. Pode ser um rapaz de 20 anos de idade, uma moça de 18 anos de idade e ela ser analógica. Por quê? Quando eu falo analógico, não é não saber usar os recursos tecnológicos, ela pensar de uma maneira conservadora ao extremo e ao ponto de não aceitar essa abertura, de não aceitar essas novidades. As ferramentas que você citou, inteligência artificial e assim sucessivamente, sem dúvida elas vêm para aprimorar o processo das vendas. Os dados, as informações, as tabulações, o CRM, né, que é o controle do relacionamento com o cliente, passaram a ser essenciais dos negócios. Cada vez mais as empresas sabem o número de contatos, o número de ligações, a taxa de conversão, todas essas informações que no passado elas eram muito assim, empíricas, não era uma coisa consistente, hoje elas são consistentes. A gente consegue medir a performance de um vendedor. É que nem um atleta, né? Quando você via um atleta, vamos pegar o futebol, né, básico, né, no Brasil. Quando você olhava um atleta nos anos 80, nos anos 70, você media ele pelo número de gols que ele fazia, número de lançamentos que ele fazia, mas tudo muito empírico. Hoje você sabe quantos quilômetros o cara correu, quanto ele consumiu de oxigênio, você sabe tudo. Então essas informações passam a ser muito importantes para você ter mais performance. Com relação às modificações ainda, a gente percebe que o vendedor está se transformando também no empreendedor.
né? E qual o perfil do vendedor empreendedor de sucesso? O perfil desse profissional, acima de tudo, tem que ser uma pessoa com coragem, porque empreender num país como o nosso, com uma legislação como a nossa, com as características que o Brasil tem, por ser tão grandioso, né? Grandioso em todos os sentidos, grandioso porque tem uma fauna e uma flora maravilhosa, tem uma capacidade criativa absurda, mas ao mesmo tempo tem extensões muito grandes. Então ele tem que ser corajoso, ele tem que ter um apoio. Isso é uma outra coisa que eu considero primordial. Você não precisa saber tudo, Marcão, você precisa saber aonde acessar essas informações. Então para isso existem mentores, para isso existem treinamentos, para isso existem desenvolvimentos. Você precisa buscar uma pessoa que te auxilie na questão de legislação, você precisa buscar uma pessoa que te auxilie na questão financeira e na questão comercial propriamente dita, porque muitas vezes eu sou um bom vendedor, me transformei num empreendedor, mas o meu ponto forte é o contato direto com o cliente, não é a gestão do negócio. Outra coisa fundamental e que neste momento da pandemia apareceu e eu acho que pode ser absorvido pelos novos empreendedores é a capacidade de colaboração. A empresa até então no Brasil sempre foi muito pautada por ineditismo. Eu desenvolvi um processo, o processo é meu, eu escondo ele debaixo da minha asa e ninguém precisa saber. A pandemia mostrou que o collab, né, a colaboração, ela passou a ser interessante para você acelerar os seus negócios. Então eu não preciso saber de determinadas coisas, eu posso acessar alguém que saiba fazer uma parceria com ele, ambos saímos ganhando e ambos pulamos algumas etapas do processo, inclusive um investimento maior. Então acho que o empreendedor hoje novo, ele tem que ter isso, bom relacionamento com o mercado, capacidade de buscar pessoas que colaborem e que agreguem outras empresas ao seu negócio e essa capacidade, obviamente, de entender quem pode somar, né, no sentido de desenvolvimento e não querer reinventar a roda quando ela já está pronta em alguns negócios. Então, onde estamos e para onde vamos? Bom, eu acho que nós estamos num momento bastante interessante do mercado, um momento onde quem de fato for forte não necessariamente na questão financeira, forte no sentido de couro grosso mesmo, sabe? Resiliência e se adaptar, vai lá na frente encontrar o oceano azul. A gente estava, a grande maioria dos negócios, dentro de um mar vermelho, brigando por centavo, brigando por detalhe, um canibalizando o negócio do outro. E a pandemia ela fez uma seleção natural em todos os sentidos. Aqueles que estavam enfraquecidos, aqueles que não tinham boas estratégias, que não tinham boas orientações, acabaram morrendo pelo caminho, literalmente, né? Então acabaram sucumbindo. E o mercado daqui a 6 meses provavelmente vai ser um mercado muito mais forte, muito mais consistente, com possibilidades muito mais interessantes. O desafio até agora é você se manter firme e forte até essa virada de chave. Como ser um caçador de negócios? Acho que um caçador de negócios, acima de tudo, o Marcão precisa ser atento. Eu sempre falei isso. O melhor caçador de negócios é aquele que observa. Não é à toa que a capa do livro tem 2 olhos de um lobo, né? Então, por quê? Porque a observação, a paciência e saber o momento certo de atacar é fundamental. Não é de uma maneira abrupta, não é de uma maneira atabalhoada, não é de uma maneira não planejada. O planejamento é a base de qualquer negócio. Um bom caçador, acima de tudo, planeja. Certo. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Quero que você deixe aí uma mensagem a todos que precisam se reinventar, a todos que precisam sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? O brasileiro faz muito isso, né? Para que a gente encontre o mar azul, como você mesmo falou. Bom, a mensagem que eu deixo, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, o convite, foi uma satisfação conversar com você. E a mensagem que eu deixo é que você não pode ter dúvida, nem tampouco medo no que diz respeito a arriscar. O mercado sempre foi marcado por pessoas corajosas, por pessoas, entre aspas, atrevidas. O atrevimento no mundo dos negócios é o que leva você muitas vezes para um outro patamar, para encontrar esse mar azul. É justamente isso, é você ser atrevido, é você promover algumas coisas, é você ser criativo, e o brasileiro é muito criativo. Então não é momento da gente ter medo, é momento da gente ter, obviamente, bom senso nas atitudes, bom senso nos movimentos, mas acima de tudo arriscar. Arriscando a gente chega onde deseja. Ok, um abraço para você, obrigado pela presença. Conversamos com o Roberto Vilela, consultor empresarial, ele que também é autor aí do livro Caçador de Negócios, deixando aí a sua mensagem, a sua visão de futuro para quem trabalha no comércio, para quem trabalha na indústria, para quem trabalha no mercado como um todo. Gente, TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.